Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Estamos no meio da quarentena da pandemia do coronavírus e hoje, em particular, acompanhando com alguma apreensão as notícias a respeito do cenário político brasileiro. Deixa o cargo de ministro da Justiça o juiz Sérgio Moro e hoje, há poucos minutos, fez um pronunciamento o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. As questões políticas do nosso país estão muito turbulentas e esta certamente é uma fonte de preocupação adicional nesses dias de tanta incerteza. E em momentos assim, nós somos mais ainda convidados a olhar para os céus e a lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. É na sua soberania, na sua majestade, na sua sabedoria, na sua força que deve estar o repouso para o nosso coração, tão inquieto por conta das circunstâncias. Lembrando disso, quero destacar com você a passagem de Isaías capítulo 6, quando Deus chamou o profeta Isaías para trazer a sua palavra ao reino de Judá. Foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O reino de Judá, em Jerusalém, estava com um trono vazio. Claro que o filho de Uzias o sucedeu, Jotão tomou o seu lugar, mas não parecia a mesma coisa. Uzias havia governado por 52 anos, era um amigo da agricultura, dos rebanhos, do exército, alguém que expandiu as fronteiras do reino de Judá. Como alguém poderia tomar o lugar daquele homem tão importante que trouxe tanta estabilidade ao reino do sul? No entanto, apesar de toda esta glória humana, isso nada era quando comparado à glória divina. O Senhor estava assentado num trono alto e sublime. Se Uzias preenchia bem a vaga de rei de Judá, as abas das vestes do Senhor preenchiam todo o recinto celestial onde estava o trono do Senhor. Se Uzias tinha alguma glória, isso poderia ser observado nos seus feitos. O que poderia ser comparado ao fato de que Deus tinha serafins ao seu lado e essas criaturas tão santas não ousavam contemplar a sua glória, mas cobriam o rosto com as suas asas? Se você poderia imaginar o poder e a proteção que Uzias tinha para oferecer ao reino de Judá, o que dizer do fato de que o santo, santo, santo Deus é o Senhor dos exércitos e toda a terra vai se encher da sua glória? O convite, portanto, que Isaías nos faz é para olharmos para cima. Ele está dizendo a nós, como seu próprio nome já revela, que o Senhor é a salvação. O povo de Judá havia se esquecido do seu Deus por conta de um governante em quem sentia-se confiante. Por conta de um governante que era aparentemente digno de confiança. E nós podemos olhar para isso e aprender a lição, mesmo que seja ao inverso. Mesmo que estejamos inquietos com os rumos do nosso país, nós podemos dizer: os nossos irmãos do passado precisavam ouvir a mensagem de Isaías, porque não deveriam se sentir desesperados ao perder um governo no qual confiavam muito. Nós também não devemos nos sentir desesperados quando vemos um governo que nos deixa inquietos e que nos traz preocupações. Afinal de contas, o Deus que Isaías viu no trono é o mesmo Deus em quem nós confiamos. A mensagem de Isaías ainda é a mesma mensagem dele para nós. O Senhor é a salvação. Foi assim que Deus fez também com o apóstolo João, que foi levado para uma visão dos céus. Nos dias de perseguição da igreja cristã na época romana, do imperador Domiciano, João vê o cordeiro assentado no trono, vê os olhos, os chifres do cordeiro e percebe que este cordeiro é vencedor, que com estes olhos ele sabe todas as coisas e enxerga tudo o que acontece no mundo e os seus chifres são o símbolo do seu poder. Nós servimos a um Deus que controla todas as circunstâncias e que está certamente no comando de tudo. Deus tem, se assim pudéssemos dizer, uma central de gerenciamento desta pandemia, muito mais eficiente do que a central do governo do estado de São Paulo ou do Palácio do Planalto. O Senhor é a nossa salvação. Nós não devemos confiar nos príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, é o que nos diz o salmista. Mas devemos olhar para o Senhor, contemplar a sua glória, meditar na sua grandeza, na sua majestade, no seu domínio soberano de todas as coisas e assim confiar.
A minha oração é que nestes dias de tanta incerteza, e hoje foi um dos campeões, convenhamos, meus irmãos, que dia, mas que olhemos para o Senhor. Ele continua sendo o mesmo Deus que sempre foi. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre, e nada foge ao seu controle. Que isso nos baste. Que nos alegremos também com algumas notícias boas que nos vieram nesse dia difícil. Nosso irmãozinho Natan já está quase de alta hospitalar depois de sua cirurgia na clavícula e nós nos alegramos com os nossos irmãos Fabiano e Patrícia. Nossa irmã Janaína Bonora venceu o Covid-19, está de alta, está indo para casa e nós também nos alegramos. Mas que a nossa maior alegria, mesmo em tempos difíceis como este, seja saber que nosso Deus está no controle, que o Senhor é a salvação e que por isso nada precisamos temer. Que esta verdade cale profundamente o meu coração e o seu. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Fique com Deus e que esta palavra seja bênção na sua vida. Até a próxima, se Deus permitir.